Estamos no Janeiro Branco, né? Sim. Mês de prevenção à saúde mental, mês onde o poder público, por exemplo, além da iniciativa privada na área da saúde, tem focado tem batido nessa tecla que tem atingido cada vez mais os brasileiros, que é a saúde mental. E o senhor conversava com a gente, doutor Lisboa, antes da gente começar aqui a entrevista, sobre um assunto muito importante. A gente vê, é comum hoje a criançada, os jovens, principalmente com uma idade mais baixa até, que é o pior, utilizando telas de computador, telefone celular, os famosos jogos eletrônicos, e isso aí eles passam praticamente o dia inteiro de posse desses aparelhos, vidrado na tela. O que a gente pode falar sobre os perigos desse? A gente pode chamar de vício de tela? Sim. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia a todos. E obrigado uma vez mais pelo convite. Estamos aqui, então é sempre importante trazer essas ações, essas notícias sobre saúde mental. Vício do uso de tela. O que a gente pode falar? Quais os perigos que isso pode trazer para uma criança em formação? Primeiro perigo, simplesmente o cérebro dessa criança, ele começa um processo de atrofiamento, e a mente também. Segundo perigo, essa criança ela vai se tornar uma criança antissocial, vai querer ficar no quarto 24 horas, ela vai se tornar uma criança agressiva, ela vai se tornar uma criança que não vai ter uma inteligência cognitiva 100%, vai atrofiar porque ela vai ficar ligada 24 horas nas telas. É como se fosse uma mente computadorizada. A questão da mente cognitiva. Cognitiva. Explica melhor para quem está acompanhando a gente. O que é a mente cognitiva? A parte cognitiva é onde temos o nosso lobo frontal. Sim. Lobo frontal é a parte inteligente do nosso cérebro. O ser humano tem duas partes. A parte boba do cérebro e a parte inteligente, que é chamado gênio do cérebro pela ciência. É tanto que o lobo frontal ele fica no córtex cerebral. Aqui no lobo frontal é a parte onde a capacidade do ser humano hoje, a parte inteligente do lobo frontal, ela é válida por 15 mil computadores ligados de última geração de uma só vez. Então essa é a capacidade cognitiva e inteligência que o ser humano tem para explorar. Então se você estudar de segunda a segunda, você vai ter uma mente capaz, um HD imensurável, altamente expansivo, sem limitações. Ou seja, você vai explorar o teu cérebro, quanto mais tu estuda, mais inteligente você fica. Alguém diz que se estudar muito, fica doido, ou vai ficar... Não, é que tudo que você fala, a mente capta e o cérebro capta. Então, se você falar que está doente, você vai ficar doente. Exemplo, você reclama do trabalho, o trabalho vai te matar. A tua mente vai receber essa informação e vai dar um jeito de colocar de cama. Vai descer sobre você uma gripe ou uma enxaqueca do nada. É só para te proteger. É uma forma de autodefesa. Defesa. É que assim que a mente age, o cérebro age. Outro exemplo. Essa criança ela vai ser antissocial, é um perigo. Ela vai ser antissocial? Antissocial, vai ficar, não vai querer ter nenhuma parte de interação, vai ter uma vida normal. Uma criança que brinca com todos os seus amigos, ele não quer brincar com os amigos, ele não quer sair do quarto nem para almoçar, jantar, tomar café. Por quê? O vício das telas atrai. E o pior de tudo, não é isso. É porque ele não está vendo nenhuma coisa cultural, alguma coisa que venha trazer alguma inteligência para ele, ou aprendizado. Não. Uma das coisas que eu tenho tratado muito, eu trato criança a partir dos 10 anos. Sim. Ansiedade e depressão. Uma das coisas, TDAH, ele faz toda a distração também, porque ele não vive mais no mundo dele. Ele não vive o mundo real, ele vive o mundo eletrônico. E no mundo eletrônico tem jogos tipo Free Fire, GTA. Esse é muito famoso, de tudo, né? Um dos mais falados, né? Toda criança que assiste, que joga Free Fire, se eu errei o nome aí, vocês dão desconto, porque tem nome que acaba... Eu acho que não errei. Sim, não, né? Não, mas tá certo. Esse jogo, por quê? É só matança. É um jogo, é um desafio. É um jogo violento. Então, quando você está assistindo um jogo desse, o teu cérebro, para você entender melhor, a ciência prova que quando eu estou vendo um filme de guerra, e se eu estou do lado
do matador, o cérebro do ser humano entende que eu vou matar a vítima. Se eu estou do lado da vítima e começo a falar, corre, corre, vai te matar, vai te pegar, o cérebro entende que é você que vai morrer. Então, você é a vítima. Você é a vítima. Então o cérebro ele entende que você que vai morrer naquele momento. Então você vai pagar. Eu tenho um relato de um paciente que eu atendi, da cidade de Catu, o José. Sim. José tem 13 anos. José tinha crise de ansiedade na escola, veio e tratou comigo. Ficou curado. Mas na nona sessão dele, o José tem um episódio muito interessante. O José na sua tela, deitado no seu quarto, na sua cama, assistindo um motoqueiro, que ele gosta de moto. Só que no momento que ele está vendo esse episódio no celular, o motoqueiro cai. Tem um acidente e cai. No que ele tem um acidente e cai, o José também paralisou em cima da cama. O José se tornou a vítima do acidente. A vítima do acidente. É assim? Assim. Uhum. Ele se tornou a vítima. Meu Deus. Bateu a cabeça começou a sangrar. Uhum. Ele teve uma dor de cabeça insuportável, gritou e a família correu pro quarto. Ele teve uma crise de ansiedade como nunca. O cérebro passando a informação de que ele sofreu aquele acidente. Ele ficou paralisado por meia hora em cima da cama. O senhor falou sobre o jogo Free Fire. Nós estamos conversando com o psicanalista Dr. Lisboa Oliveira, que toda semana tem colaborado aqui com a Central de Notícias. Você pode aproveitar a oportunidade lá no nosso chat. Você pode mandar a sua sugestão de assunto, de tema, para que a gente possa debater. Doutor Lisboa, o senhor falou sobre a questão de que a pessoa se coloca naquela cena. Sim. Existe... É correto, então, eu afirmar que quem utiliza um jogo eletrônico, uma criança, por exemplo, um adolescente, que tem como tema principal, ele está comandando o avatar que ele está comandando, é o assassino que está sendo perseguido pela polícia. Existe a possibilidade de ali estar sendo criado um criminoso em série? Sim. Existe essa possibilidade? Na Explica verdade, pra gente. O que acontece? Isso começa somente psicopática. Uhum. Eu estou atendendo uma paciente que ela estudava a psicopatia. Ela estava se preparando para ser uma psicopata. Inclusive, já foi a 5ª sessão dela. A mãe tinha medo dela. Ela começou com 8 anos a psicopatia. Até os 7 anos era uma menina normal. Eu estou atendendo esse caso. Uhum. Com 8 anos na escola, a mente bugou. E ela é especialista em eletrônico, tudo que posso mais da celular, ela domina. E a mente disse, começa a tomar o celular da tua amiga. Primeiro episódio dela, tomou o celular da amiga. Começou por aí. Nunca mais parou. Hoje, ela já é adulta, tem filho. E a mãe, ela... O que tu posso imaginar, na minha outra cidade, ela tentou. Por que ela não foi batizada como psicopata? Porque alguém só se torna psicopata quando ele comete um crime psicopático. Quando ele pratica a ação. Ele consome. Sim. Então ele está batizado. Até então ele está se preparando. Ele está se preparando. Ele tem a mente psicopática, ele tem todas as ações psicopáticas, mas não quer dizer que ele já é um psicopata. Ele tem a mente psicopática naquele momento. Mas na hora que ele consumiu o primeiro ato, aí sim, é 100% a mente travou, nunca mais ele sai daquele mundo. Entendi perfeitamente. Então, por exemplo, doutor Lisboa, a gente tem muito comparado esse vício de tela com alguns outros vícios. Por exemplo, a gente ouve falar muito sobre a situação de saúde mental ocasionada por uso de droga. Química, por exemplo, o crack, a cocaína, o êxtase, o LSD. É correto eu comparar o vício das telas com o vício de droga química? Assim, o poder de destruição? Sim, porque, na verdade, hoje, por exemplo, eu vou dar exemplo do Free Fire, que é um dos casos que eu atendi muito. Sim. E é um dos jogos mais jogados. É um dos mais utilizados. Então, Sim. tipo assim, corrigindo, utilizado. Obrigado. Sim. Eu atendo crianças desesperadas, onde começa a quebrar tudo dentro de casa. O que ele assistiu e jogou no Free Fire, ele começa a agir na vida real dentro de casa, quebra a televisão, bate nos pais. Criança de 7 anos, eu atendi. Chuta, é loucura. Os pais falaram, me ajuda. Chegou me pedindo socorro. A mente transtornou. Então, assim... Os pais já em estado de desespero. Desespero, nós soubesse fazer isso. Ele batia nos pais. Ele fazia tudo que posso imaginar. As piores atrocidades ele fazia. Por quê? Tudo que você vê no jogo... Entenda, gente, isso aqui não é nada espiritual. Corrigido, isso não é nada espiritual, por favor, tá? Porque as pessoas espiritualizam tudo. Ah, isso é demônio.
Isso é... Tudo coloca na conta do demônio. E não é. Não é bem assim. Tipo assim, existe a famosa dopamina. O que é a dopamina? É o hormônio do autocontrole. Então, quando essa dopamina é afetada, todos os neurotransmissores são afetados. Então, tudo que cai, ele cai nas correntes sanguíneas. Então, ele vai ter várias reações. Por exemplo, tu assiste um filme, notícia ruim, jornalístico, Sim. só de matança, por 5 minutos. A tua imunidade cai por 5 horas. Perde 5 horas de imunidade no corpo. No corpo. E ali tá assistindo televisão, ou guerra, ou coisa ruim, do nada tu espirra. Gente, acho que vou gripar. A imunidade caiu. A neurociência prova isso. Então, quando você entende isso, que Free Fire e os pais estão nos assistindo, eu peço que evite isso. Tome cuidado, né? Tome cuidado, porque assim... A gente chegou num ponto importante. O senhor falou agora, o senhor colocou a gente no cenário. Se o pai está ali com um filho que está utilizando diariamente o jogo eletrônico, vamos colocar o Free Fire, que nós colocamos ele hoje como personagem da entrevista. Quais os primeiros sintomas ou quais os sintomas mais fáceis de serem detectados pelos pais que uma criança já está começando a ter problema com isso? As refeições. Ele tinha uma vida... Refeição, normal. Ele já não quer comer. Não, agora não. Ele já muda de horário. Já não é mais prioridade. Não é mais prioridade. Prioridade é o jogo. Entendi. Tomar banho? Não. Segundo momento. Já bota de lado a higiene pessoal. Higiene pessoal. Sim. Terceiro passo. O menino era educado, começa a ficar agressivo. Do nada. Era tranquilo e começa a ficar violento. Violento. Entendi. Já era. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Quarto. Escola, a parte cognitiva afetada, dopamina afetada, todo. A renda caiu. A rentabilidade da parte cognitiva vai embora. Ele começa a ficar bloqueado, literalmente, o cérebro. Ou seja, não vou usar a palavra. Ele deixa de ser uma pessoa inteligente. O cérebro parou de desenvolver. Para não usar um termo pejorativo. A inteligência começa a diminuir. Ele não usa mais. Não usa mais. Porque ele sai do mundo real dele. Ele se torna uma máquina. Uma máquina. Enquanto ele está brincando, estudando, os pais contando história para ele. Praticando uma atividade esportiva. Ele não quer mais nada disso. Essa também é colocada de lado? 100%. A interação com os colegas para jogar uma bola. A vida social dele acaba. Empinar uma pipa. Acabou. É só dentro de um quarto. Se convidar uma criança o shopping não vai. Para passear ali na orla marítima da capital maranhense, já não vai. Ele prefere ficar com a máquina. E se vai empurrado. Então nós já falamos sobre os principais sintomas, os que pelo menos são mais fáceis de serem observados pelos pais, pelos tutores dessas crianças. E qual, depois de diagnosticado, quando os pais percebem, levam até um profissional, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, depois de diagnosticado, qual o tratamento, doutor Lisboa? Tirar. O primeiro é o tratamento de choque. Choque, limites. Isso não pode causar uma abstinência? Causa, mas quando você começa a tratar, você começa a dar não. E limites para ele. Se você... Isso é... Uma das coisas que é muito grave, é que os pais compram os filhos. Para tocar nesse assunto, eu preciso falar. Tem que ter uma moeda de troca. Tem moeda de troca. Faz isso que eu te dou isso. Por exemplo, troca por uma coisa que ele gosta. Entendeu? Sim, tipo... É mais ou menos isso? O filho, para de usar isso que o pai vai te levar no shopping. Tá trocando o vício. Isso deixa a criança totalmente... Você tá transformando teu filho num monstro. É negociante. Tu pode causar... Toma lá e dá cá. Toma lá e dá cá. Essa criança pode se tornar depois algumas questões que é muito séria. Por exemplo, ele vai entender um narcisista. Pode se tornar essa criança... Não diria narcisista, corrigindo. Pois não. Tem tudo. Tu pode para essa criança depois uma pessoa agressiva e individualista. Vou ser bem tudo positivo. Tudo é ele. Tudo é pra ele. Ele vai achar que tudo gira o mundo gira em torno dele. Porque tudo que ele quer, ele tem, porque há uma negociação de troca. Entendi. Então o cara dessa criança vai ser totalmente bugado. Para finalizar, doutor Lisboa Oliveira, o psicanalista que está conosco todas as semanas aqui na Central de Notícias Brasil. Você pode acompanhar lá no YouTube, Central de Notícias Brasil. Você pode acompanhar lá no nosso portal, centraldenoticiasbrasil.com. Você pode acompanhar na TV aberta e também nas melhores rádios de sua cidade. Para finalizar, doutor Lisboa Oliveira, rapidamente, a gente falou focando nas crianças.
Existe a possibilidade desse problema também ser alcançado por adultos praticando a mesma coisa? Infelizmente existe. E detalhe, casamentos destruídos em volume grande. Porque os maridos trocam a vida sexual deles, a carícia deles, o momento com a esposa pelo jogo. E dá briga, e dá pau. E eu tratei casos já... E até hoje estou tratando um caso assim. Então tome cuidado com seus filhos, mas também tome cuidado com você mesmo. Doutor Lisboa, eu quero agradecer a sua participação, sempre com muita propriedade, sempre trazendo aqui aquele conselho, aquela dica, aquela sugestão, aquela informação, não só técnica, mas também na linguagem popular. Sim. É o que a gente gosta muito. Claro. E eu posso contar com o senhor na próxima semana? Sim, claro. Estamos juntos aqui e também, se precisar, só chamar que já tem nossa clínica na Coama, atendo crianças acima de 10 anos de idade. É a clínica Mente Forte. Mente Forte. Lá temos o psicanalista doutor Lisboa e a doutora Fran. Lisboa Oliveira e a doutora Fran. Estão lá prontos para atender. Como é que faz para chegar até ela? A gente sabe que vai colocar aqui no rodapé, mas o senhor pode falar também como é que faz para ter acesso à clínica? Hoje, através do contato 8853-9643 e pelo Instagram Mente Forte. Mente Forte, é só colocar lá no Instagram. Mente Forte. Muito obrigado, doutor Lisboa Oliveira.